Só um pouquinho, Sara. Pô, as outras estavam tendo 150. Tem uma boa reduzida. Nossa Senhora. Eu pus aquela listinha de PA e PG básica lá, ficou no chinelo perto do Thiagão. Falei, vamos cutucar leve, depois o Thiagão pega as listas brabas e deixa para os meninos lá. Então, mas ficou legal que teve a básica, que foi a que você fez, que é para quem tem muita dificuldade. É. E aí agora vai ter essa outra. Então, casou certinho. Exatamente. É porque a PA se relaciona com muita coisa, né? Eles pode misturar log, pode misturar relação de Girard, pode misturar a parte de geometria. Nossa, PA cabe em qualquer lugar quase dos assuntos, né, cara? É. Olha o Adonis aí. Tudo bem, Adonis? O Adonis é bom em matemática, viu, Petralha? Sério? No plantão a gente trocou várias ideias. Da onde que ele é? De Mococa. Ah, ele é de Mococa. Top. Ah, ele dá uns lances legais. Ele pergunta, ele dá uns lances legais, ele pergunta umas coisas bacanas. Pessoal voando. E aí, galera? Vamos começando? Aí o Metralha vai começar falando. Aí o Metralha fala o que é uma PG, dá as classificações, vai falando esse básico e eu vou dando uns pitacos, que no final eu tenho um pitaco dos pitacos. Tchá! No final tem um pitaco dos pitacos. Deixa certo, galera? Bora começar? Dá um ok aí para quem tá animado. Metralha, vai aí. Beleza. Então vamos lá, turma. Ó, a gente viu progressão aritmética, viu que são sequências, né? Que são funções com domínio nos naturais diferentes de zero. PG segue a mesma definição, tá? Então a gente tem duas sequências famosas que vocês vão encontrar no vestibular, pode ter certeza. Ou na primeira fase, ou na segunda fase, ou contextualizado com outro assunto, né? Com log, com geometria plana, com geometria espacial. Eles gostam de misturar, turma, PA e PG em vários assuntos. Então, progressão geométrica, turma, o que vai ser uma PG? Eu vou começar com a mesma sequência que a gente começou da semana anterior. Ó. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, enésimo termo, N mais 1, N mais 2. Estou colocando essa sequência aqui como se fosse uma sequência infinita, tá? Não como uma sequência finita. Eu estou deixando ela em aberto, coloquei esses 3 pontinhos aqui. Turma, primeira coisa, PG segue a mesma definição. Tem posição definida, tá? Primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento, quarto elemento. A primeira preocupação que você tem que ter, turminha, é encontrar a razão. Como que você encontra a razão de uma PG, tá? Razão de uma PG, a gente começa com um Q. Aqui é mais intuitivo que PA, porque Q você pode associar como quociente, tá? O Q, turminha, você pode associar como um quociente. E o que é quociente? Quociente é uma divisão. E o que é uma divisão? Divisão é uma relação. Aí, ó. Tá vendo? Então, Q de razão vai ser o quê? Na PA, turminha, só para você diferenciar bem, a gente está somando uma constante, né? Ou subtraindo uma constante em relação ao termo anterior. Na PG, turminha, a gente vai estar multiplicando por uma constante. Ou mesmo, você pode entender que a gente vai estar dividindo por uma constante. Então, por exemplo, ó, pega essa PG aqui, ó, vou colocar aqui no canto, ó, 1, 2, 4, 8, 16 e assim sucessivamente. Como eu sei que é uma PG? Porque do primeiro termo para o segundo termo eu tenho uma razão, e essa razão é 2, ó, multiplica por 2. Do segundo para o terceiro termo eu tenho a mesma razão. Do terceiro para o quarto termo eu tenho a mesma razão. Do quarto para o quinto. Agora você podia me perguntar, como que você encontrou essa razão? Como que você pode encontrar a razão de uma PG, turma? Na PA você faz a diferença, né? Do termo da frente por anterior.
Na PG, turminha, você faz uma divisão, ó, por isso que chama quociente. A2 dividido por A1. Ou você pode fazer o A3 dividido pelo A2. Ou o A4 dividido pelo A3. Então, você sempre pega o termo da frente dividido pelo anterior, né? O Tiagão gosta dessas fórmulas genéricas. É muito bom você saber isso aqui também. Você pode entender que é o AN mais 1, por exemplo. Tá? Estou pegando o termo da frente dividido pelo AN, tá vendo? AN mais 1 dividido pelo AN. Ou AN dividido pelo AN menos 1. Então, sempre o termo da frente dividido pelo anterior. Isso você vai definir uma razão de progressão geométrica. Ó, 2 dividido por 1 é 2. 4 dividido por 2 é 2. 8 dividido por 4 é 2. 16 por 8 é 2. E essa razão, turminha, ela tem uma classificação. Baseado na razão, de quanto em quanto eu estou fazendo esse salto, você pode falar que a PG ela é crescente, decrescente, constante, alternante ou oscilante. Então, por exemplo, essa PG aqui, ela tem a razão 2. Razão 2, você vai ver que é maior do que 1. Né? Agora, a base para você comparar é o 1. Então, essa aqui é uma PG, que a gente fala, ela é uma PG crescente, tá? Crescente. Vou colocar uma decrescente para você ver a diferença. Ó, uma PG decrescente. Então, por exemplo, você pode ter 3, 1/3, 1/9, olha aí, e assim sucessivamente. Qual que é a razão, turma? Daqui para cá, ó, daqui para cá, eu estou multiplicando por quanto? Eu estou multiplicando por 1/3. 3 vezes, perdão. Vou pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro, né? Pegar 1/3, dividir por 3. Mantém o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, né? Então, eu estou multiplicando por quanto aqui? Por 1/9. Deixa eu só arrumar aqui, ó. Então, 3 vezes 1/9, 1/3. 1/3 vezes 1/9, vou arrumar aqui, ó. 1/27. Então, qual que é a minha razão? A minha razão, turminha, vale 1/9. O que significa essa? Se a razão, você percebe que ela é um número. Olha só, olha aqui, ó. Ela é um número entre vários negativos também, tá? Você vai ver que a razão entre menos 1 e 1, tá vendo? É uma fração entre menos 1 e 1. O que está acontecendo? Ela é decrescente, olha, está diminuindo. 3 vezes 1/9, 1/3. 1/3 vezes 1/9, 1/27, tá vendo? Então, se a razão está entre menos 1 e 1, seja uma fração entre menos 1 e 1, você vai falar que a PG ela vai ser o quê aqui? Decrescente, tá? Ela está diminuindo os valores, ó. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, e assim sucessivamente. Agora você pode ter outra PG, outra classificação. Quer ver, ó? Olha essa PG aqui, por exemplo, ó. 5, 5, 5, 5. O que está acontecendo aqui, turma? Não é sempre o mesmo valor? A razão aqui vai ser 1, ó. Ó, a razão vai ser 1. Então, como que você classifica ela? Ela é constante, nada muda, né? Ela é sempre 1. Então, essa PG aqui, ó, ela vai ser constante a classificação. É igual o 0 na PA. Na PA, quando a razão é 0, é uma PA constante. Aqui, quando a razão é 1, é uma PG constante. Você sempre está multiplicando por 1, então nada muda. Agora tem uma legal, que é a PG quando ela é alternante ou oscilante. Quer ver, ó? Então, por exemplo, você tem uma PG assim, ó. Você tem 2 menos 2, tá vendo? Ó? Aí 2 menos 2, ó. Você tá vendo que a razão aqui, turminha, vale menos 1? Ó, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 vezes menos 1 é 2. 2 vezes menos 1 é menos 2. Então, quando a PG ela alterna de sinal, um positivo, um negativo, um positivo, um negativo, a gente fala que é uma PG aí, alternante. Alternante. Tem outro nome também, eles chamam de oscilante. Oscilante, assim que escreve? Sempre que eu escrevo essa palavra. Tá certo? Oscilante. Então, você pode classificar a PG, turminha,
dessas maneiras que eu coloquei aqui para você. Na PA é crescente, decrescente ou constante. Na PG ela pode ser crescente, decrescente, alternante ou oscilante e constante. A gente vai se atentar, na maioria dos casos, nesses dois tipos aqui. Por exemplo, na PA, a gente vai ver mais para frente, que você vai ter, que a gente viu, na verdade, tem soma, e é uma fórmula só, mas na PG ela vai ter soma finita e infinita. Por quê? Quando a razão ela está com um número entre -1 e 1, você vai ver que a PG é infinita, ela tende para um número, mas eu vou falar daqui a pouco. E a PG, quando ela é finita, você tem uma fórmula também para PG quando ela é finita. Aí são duas fórmulas distintas. Então você tem algumas informações a mais, a PG ela é mais rica em conteúdo, em fórmulas, do que a PA. Você consegue fazer mais coisas. Até aqui alguma dúvida? Vê aí. Dúvida? Tiagão, quer falar alguma coisa? Quero dar uns pitaquinhos. Pode ir. Galera, na PG, tá saindo a minha imagem aí, eu não sei se eu deixei ligado a imagem. Não, tá apagado. Tá apagada? Tá. Peraí, eu tinha desligado. Beleza. Agora foi. Na PG, galera, a classificação dela é o que o Metralha disse. Ela é muito chatinha. E detalhe, em PG, a classificação nos exercícios vai importar mais que na PA. Na PA, é crescente, decrescente, constante. Razão maior que zero, crescente. Menor que zero, decrescente. Igual a zero, constante. E não muda. Só que na PG, tem uns exemplos que são interessantes. Olha aqui, ó. O Metralha colocou essa daqui, ó. 2, 4, 8, 16. Certo? Só que eu quero pôr essa daqui, ó. -2, -1, -meio, -1/4. Eu também quero pôr essa daqui, ó. 2, 1, meio, 1/4 e assim por diante. E quero pôr essa outra aqui, ó. O que está acontecendo? Fala para mim. Na primeira, os números estão aumentando ou estão diminuindo? Vai. Primeiro, estão aumentando ou diminuindo? Fala comigo. Aumentando. Se ela está aumentando, ela é crescente. Que foi o que o Metralha disse. Agora me fala nessa daqui. Os números estão aumentando ou diminuindo? Aumentando. Se os números estão aumentando, ela também é crescente. Só que olha que interessante. Era isso que eu queria chamar a atenção. Pessoal, qual que é a razão nessa de cima que o Metralha pôs? Qual que é a razão dessa? 2. Então, essa daqui tem razão 2. Que é exatamente o que o Metralha disse. Maior que 1. Só que olha aqui que eu quero chamar a atenção. Qual que é a razão dessa de baixo? Meio. Se a razão dessa de baixo é meio, ele é o menor que 1. Né? É menor que 1. Entra naquele segundo intervalo que o Metralha pôs ali. Só que, peraí. O que está acontecendo, então, para as duas serem crescentes? A diferença, então, não foi a razão. Aonde está a diferença? Alguém sabe me dizer? Ó, as duas são crescentes. E aí? Isso. Aqui eu tinha posto errado, né? Aqui a razão é meio, que é menor que 1 e maior que 0, ou seja, está entre 0 e 1. Certo? Aí o que acontece? Nesse primeiro, o A1 é o quê? Maior que 0.
Nesse segundo, o A1 é menor que zero. Então, o que acontece? Pessoal, eu tenho duas possibilidades para ela ser crescente. Ou ela tem esse conjunto aqui, de razão e A1, ou este conjunto de razão e A1. O que o Metralha fez foi uma análise em função da razão. Da razão. Eu estou pondo uma outra análise para vocês, que é levando em consideração quem? O A1, além da razão. Sendo assim, olha o outro parzinho de decrescente que eu consigo. Ó, essa daqui é decrescente, essa daqui é decrescente. Não é? Ó, os números estão diminuindo, os números estão diminuindo. Aqui, a razão está entre 0 e 1. Aqui, a razão é maior que 1. Só que o que acontece com o A1? Aqui o A1 é maior que 0 e aqui o A1 é menor que 0. E com isso, você consegue um outro parzinho de decrescentes. E às vezes, em algumas questões de vestibular, essa análise mais completa com relação ao A1, ela vale muito a pena. Muito a pena. Por quê? Às vezes o cara vira e fala uma PA é crescente. Se você só olhar a razão, o que pode acontecer? Imagina que você achou que o A1 podia ser 2 e o A1 podia ser menos 2. Se você olhar só para a razão, você vai ter uma dificuldade em saber qual escolher. Aí você teria que montar as duas PGs para ver qual que é a crescente. Certo? Então eu gosto dessa análise um pouquinho mais detalhada em função do A1. Aí, tem aqui o Metralha falou, a constante, que a razão é igual a 1. Vou até pôr ela aqui em cima, ó. 5, 5, 5, 5. Certo? Essa é a constante onde, obrigatoriamente, o A1 é diferente de 0 e a razão é 1. E por que ela fica constante? Ela fica constante porque 1 é o elemento neutro da multiplicação. Não muda nada. E eu costumo colocar outras duas classificações. Primeiro essa daqui, ó. 2, 0, 0, 0. Certo? O que está acontecendo ali? Gente, ela é chamada de estacionária. Tá? Estacionária. Por que estacionária? Porque estacionou no 0 e não sai mais. E qual foi a grande característica aqui? O A1 diferente de 0 e a razão igual a 0. Ok? E eu costumo colocar uma outra que pode ser tanto PA quanto PG. Tá? Que é 0, 0, 0, 0. O que está acontecendo ali? O A1 é igual a 0. E se o A1 é igual a 0, não vai me importar a razão. Não me importa a razão. Certo? E aí, nesse caso, ela se chama singular. Ah, cara, então tem a plural? Não, né? Pelo amor de Deus. Ela é singular porque ela é única. Certo? Ela é única. Beleza? Tudo bem? Isso daqui? De boa? Então, enquanto na PA você só tinha 3 classificações,
Olha as variações que você tem na PG. Então, já dá para entender que a PG vai ser um pouquinho mais complexa com relação à conta. Por que vai ser um pouquinho mais complexa com relação à conta? Porque tudo que envolve multiplicação exponencial gera um pouquinho mais de dificuldades em conta. Por isso, todo mundo prefere a PA do que a PG. Certo? Tá claro, gente, até agora o que eu falei? O que eu complementei aí? Metralha, mais alguma coisa para complementar? Top, Tiagão. Top. Então, beleza. Segue Coisa aí linda. agora. Então vamos. Fala, Pedro. Só apagar aqui. Fala, Pedro. Pode falar. Tem uma dúvida. Aquela que o 5 se repete chama constante, Pedro. Eu esqueci de escrever. Ela é a constante. Mano. Galera, dá atenção para esses detalhes. É os detalhes que vão fazer a diferença para vocês. Tá? Verdade. É os detalhes que vão fazer a diferença. O apagador manchou? Deixa eu... Cara, o apagador tinha um pedacinho de pincel aqui. Não sei o que era. Aí, vou ter que ir na flanela. Deixa eu ver se sai na flanela. Você acredita que manchou a lousa? Olha. Molha a flanela. Ai do céu. Eu acho que tem que molhar a flanela. Pera aí. Ó, eu vou continuar aqui. Você molha e me chama na hora que estiver pronto. Vai. Vai tocando. Deixa eu acertar aqui. Se não der... Aí, deu certo? Deu. Vai ter que dar uma forçadinha aí. Deu certo. Pera aí. Então agora vai. Rapaz do céu. Tá com cara de ser caneta que não é de louco? Então, tinha um pedacinho de caneta no apagador. Eu acho que engruvinhou. E aí, o que aconteceu? Na hora de eu apagar, ela pegou. Tá vendo, ó? Pode ser. Ô, Tiagão, mas essa tua análise ficou muito boa, velho. Elas são um pouquinho diferentes do usual, né? É. Assim, que nem eu ia falar para eles. É raro eles pedir classificação da PA, mas você tem que saber essas diferenças na hora de fazer o exercício, né? Ô, Metralha, você tem Ó, algo... deixa eu tocar. Dá para ver mesmo assim, ó? Dá, não, melhorou bastante. Pode tocar. Espera aí, tem mais uma pergunta. Então aqui. vamos, ó. Já vou responder. William, gráfico cai mais PA ou PG? William, se for cair gráfico de sequências, ou vai cair de PA ou de PG. Então não tem como falar qual cai mais. Se aparecer um dos dois. Certo? O pessoal costuma gostar mais do gráfico da exponencial. Aí seria o gráfico de PG. Mas não dá para ter uma ideia, não. Verdade. Manda bala aí, Metralha. Vai, vem para cá. Ó, turma, que nem a gente tava falando. Agora é o seguinte, ó. Falamos de razão e falamos de classificação. Agora, o que a gente vai falar? Termo geral. Lembra que a gente falou de PA e tem várias fórmulas para você encontrar o termo geral? Agora vamos pensar o seguinte, ó. Tem uma PG e eu vou escrever uma PG assim, ó. Vamos lá, por exemplo, 1, 3, 27, 9, 27, tudo vezes 3, ó, 81, e assim vai. Imagina, turminha, igual na PA, que você quer encontrar qualquer termo da sequência. Qualquer um. Ah, eu quero o 20º termo, eu quero o 70º termo. Tem uma fórmula para você conseguir encontrar qualquer termo da sequência? Tem. Como será que a gente pode encontrar essa fórmula? Então, igual na outra, vamos tentar deduzir? Ó, o primeiro termo, aqui é 1. Como será que você encontraria o segundo termo? Ué, não é o primeiro termo vezes a razão? Concorda comigo? Qual que é a razão aqui? Vai no rascunho. Qual que é a razão? Razão é 3? Do primeiro para o segundo, você não está multiplicando por 3? Beleza.
Agora vai para o terceiro, o A3. Não é o primeiro termo vezes a razão ao quadrado? Vamos checar, ó. Primeiro termo é 1. Qual que é a razão? 3. 3 ao quadrado dá 9, olha lá. Quarto termo. Não é o primeiro termo vezes a razão ao cubo? Olha aí que bonitinho. Tá, vamos generalizar? Vai para o enésimo termo, o AN. É o primeiro termo vezes a razão. O que você está percebendo, turma? Ó, vem para cá. Quando não tem nada aqui, é 1. Quando eu ponho 2, ó, eu ponho 1 aqui. Uma unidade a menos. Quando você põe 3, aqui você põe 2. Quando você põe 4, aqui você põe 3. Então, você está vendo que você está colocando uma unidade a menos? Então, quando eu coloco N, o que você põe aqui? N menos 1. Mas é igual o Tiagão falou. Não precisa ficar preso no primeiro termo. Você pode colocar qualquer termo da sequência? Você pode. Eu posso tentar, por exemplo, vamos supor que ele te dá o terceiro termo. E aí? Você pode escrever assim, ó. AN é igual ao A3 vezes a razão elevada a quanto? N menos 3. Então, turma, esse número aqui, ó, você forma por 4 menos 1. Esse número aqui, 3 menos 1. Esse número aqui, 2 menos 1. Então, esse número aqui, N menos 1. Então, você pode escrever assim, ó. A N é igual a 1AK vezes a razão elevado a N menos K. Aqui você tem grau de liberdade também de manipular. Porque a gente fica fixo, às vezes, que ele vai ter que te oferecer o primeiro termo. Não. E se ele te oferece, por exemplo, o sétimo termo e que é o nono? Ué, você tem o sétimo termo, por exemplo. O sétimo termo é 4. Aí você quer calcular o nono termo. Ué, o nono termo é o A7 vezes a razão ao quadrado. Olha lá, ó, 9 menos 7. Aí você substitui aqui e vê quanto que é a razão. Então, essa fórmula aqui, turminha, é a fórmula do termo geral da PG. Qualquer termo da sequência que eu quiser descobrir, você consegue. Ah, Metralha, então vamos lá. Descobre, então, o A20. Ué, o A20, já que eu tenho o primeiro termo, é o A1 vezes a razão é 19, tá vendo? Então, quem é o A20? O A1 é 1. Quem é a razão? A razão é 3. 3 elevado a 19. Outra coisa que eu vou falar aqui, turminha. Muita gente vira e fala assim, mas Metralha, eu tenho que calcular 3 elevado a 19? Meu, você morre doido e não termina de calcular. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Na maioria das respostas, eles vão te oferecer o gabarito com a potência. Tipo, 3 a 19. Não o valor numérico, mas como resposta, isso daqui, ó. Então você não precisa calcular. É muito difícil. Tem algumas potências que são manjadas. Então vale a pena, turminha. Quem tem dificuldade um pouco de potenciação, radiciação, que às vezes no meio das contas cai, vocês memorizarem. Então, por exemplo, 2 elevado a 1 até 2 elevado a 10. Muitas vezes cai 2 a décima, e é manjado, ó, 1024. Ou às vezes cai, por exemplo, 2 a 20, e você tem que abrir como 2 a décima vezes 2 a décima, 1024 vezes 1024. Então, APG, que você vai ver que é uma função exponencial que pode ser comparada com juro composto, tem muito de matemática básica por trás, que é a potenciação e a radiciação. No meio, às vezes, você tem que usar algumas propriedades desses dois assuntos para concluir a sua progressão geométrica. Tá? Então, vale a pena se olhar nisso também. Então, termo geral, colocamos aqui para vocês. Tiagão, quer falar alguma coisa do termo geral? Quero, vou dar uma complementada, mas não no que você falou, porque está perfeito. Pessoal, então vai. Primeira coisa que eu quero falar. Muitos de vocês devem estar olhando esse termo geral que o Metralha colocou e devem estar falando o seguinte: o Tiagão e o Metralha são loucos, eu nunca vi isso na minha vida. Nos livros, o meu professor, ele usa essa daqui, ó. A N igual a 1
Q elevado a menos 1. E ele pegou e chamou isso de termo geral. Agora veio o Thiagão Medalha que confundir minha cabeça falando que o AN é um AK, que eu gosto de chamar de P, mas aí é gosto, é a mesma coisa, que elevado a N menos P. Os caras querem confundir minha cabeça. Galera, essa que o Metralha colocou é o termo geral. Põe no lugar do K1. Ele é mais geral do que o que você conhece de termo geral. Na aula passada, quando a gente falou de PA, eu chamei essa daqui de termo geral e chamei essa de lei de recorrência. Lembra? Mas se você for ver, esse é o termo geral do geral. Porque você pode calcular em função de qualquer um. E aí, só para vocês irem associando com tudo que a gente falou da PA, lá eu dei mais uma, né? Que é em função do termo anterior. Que é o AN menos 1 vezes Q. Não é verdade? Ó, A1, A2, A3, até chegar aqui no AN menos 1, no AN e no AN mais 1. Ah, ó, o AN é o anterior vezes uma razão. Só que essa você também chega para o que o Metralha te falou. Então, se você for ver, essa do meio é a geral da geral que te possibilita você agir com qualquer termo. Por que eu quis colocar dessa forma que eu coloquei aqui? Quem assistiu a aula de PA, compara comigo que depois no final eu vou fazer um super resumo. Nós falamos que era uma PA e definimos a razão dela como da frente menos o de trás. Na PG, definiu-se a PG e a razão é o termo da frente dividido pelo de trás. Vimos as duas classificações. Eram parecidas. Tem as suas diferenças, mas eram parecidas. Vimos o termo geral da PA e duas leis de recorrência. E na PG? Termo geral da PG e duas leis de recorrência. Você está vendo que o que você viu para uma, você vê para outra? É a mesma coisa. Agora, eu quero só chamar a atenção para uma outra coisa que o Metralha começar. De novo, uma outra parte que eu tenho certeza que é a prova. Que ele vai falar. Pessoal, pensa comigo igual eu pensei na PA. Ó, pensa comigo. Vem aqui, senão não vai entender. O AM é igual a 1, Q elevado a menos 1. Certo? Ó, eu vou abrir isso daqui, ó. Vou abrir, ó. Ó. Certo? Abri. Beleza? Fiz alguma coisa que não pode fazer? Se está subtraindo na potência, é que tinha potência de mesma base dividindo. Aí eu vou reescrever isso daqui, ó. Ó. O A1 é constante. A razão é constante. Razão elevada a N. O que isso daqui parece? O que isso daqui parece? O que isso daqui parece? Vai? O que aquilo ali parece? O que aquilo ali parece? Vou ficar repetindo igual papagaio até alguém escrever. Uma função exponencial, galera. Olha isso aqui, ó. F de x, A vezes B elevado a x. O A é essa constante aqui, ó. Certo? Então, é uma função exponencial. Então, se eu coloco N igual a 1, ó, N igual a 1, Q elevado a 0 é 1. Então, vai dar 1.
N igual a 1, eu vou obter o A1. N igual a 2 vai ser A1 vezes Q. N igual a 3, A1 vezes Q ao quadrado. E se você continuasse e pudesse unir, olha a curva que isso está fazendo, ó. Eu não posso unir, hein? Lembra disso. Eu só estou unindo aqui para você perceber que é uma exponencial. Onde esse ponto aqui é o A1, esse é o A2, esse é o A3. Só que eu não posso unir. Então, isso é uma função exponencial discreta, que foi o que a gente discutiu na última aula. Que o discreto quer dizer que você não pode unir, que só existem os pontos. Certo? Então, seria uma exponencial, onde seria só os pontinhos. Igual na PA, que era uma reta, só que era só os pontinhos, porque a gente não pode unir. Se alguém perdeu essa explicação, pelo amor de Deus, assista a aula gravada lá no canal do Metralha de PA. Porque senão, pode ser que para algumas pessoas eu esteja falando grego, agora que eu falei de discreto, e da hora que eu falei que não pode unir os pontinhos. Certo? Não pode unir porque não existe n igual a 1,5. Não existe n igual a 2,1. Porque aquele gráfico, no lugar do x eu tenho meu n, e aqui é a minha função, a n. Certo? Então, o William que acabou de perguntar aí, cai mais gráfico de PA ou mais gráfico de PG? Não sei, William. Mas o gráfico de PA, os pontinhos no formato de reta, o gráfico da PG, os pontinhos no formato de exponencial. Óbvio, pode ser uma exponencial decrescente, que na aula de exponencial a gente vai falar? Pode, a curva pode estar caindo aqui. Aí depende do A1 e da razão. Aqui eu fiz uma genérica. Ficou claro? Ficou claro o que é o gráfico de uma PG? Vamos animar isso daqui. Eu vou precisar pular aqui na frente para vocês responderem. Eu vou começar a pular. Vai tremer cajuru aqui, mas eu vou pular. E aí? Ficou claro? Da hora, Tiagão, da hora. Ficou da hora. Beleza. Top. Manda bala. Que nem o Tiagão falou, hein, mano? Ninguém fala essas coisas pra vocês, não, hein? Gráfico de PA e PG, quem que ensina isso, rapaz? Vocês vão ter agora de primeira mão aí, ó. Top. Pode continuar, Metralha. Então vamos, ó. Depois dessa aí do Tiagão, vamos falar do termo médio. Vamos devagar, não precisa ter pressa. Estamos construindo os conceitos de progressão geométrica. Ó, falamos de razão, falamos de termo geral, agora termo central, o termo médio. Isso aparece, hein, turma? Isso aparece. O que é o termo central? Lembra lá em PA que o termo do meio era a média aritmética dos laterais? Ou o termo do meio era a média aritmética do lateral? Ou do vizinho do vizinho, do vizinho do vizinho? Turma, é um raciocínio parecido. Só que agora a conta é outra. Então, vamos imaginar a seguinte PG, ó. Vamos lá. Vamos lá. PG. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 120. Essa é manjada, hein, ó. 256, 512. Vai, 1024. Cansei. Vamos até aqui, ó. Presta atenção, turminha. Escolhe, por exemplo, 2, ó. Os 3 primeiros termos. 1, 2 e 4. Você está percebendo que 2 ao quadrado é igual a 1 vezes 4? Olha, o termo do meio ao quadrado é o produto dos extremos.
O termo do meio ao quadrado é o produto dos extremos. Mas, Metralha, isso só serve para os termos que são laterais, esse termo do meio? Não. Ó, vou escolher outro. Olha que legal. Agora escolhe o 8. Vai. 8 ao quadrado é 64. Vai, de cabeça. E 4 vezes 16? 64. Agora pega, então, o 32 e multiplica pelo 2. 2 vezes 32, não é 64? É a mesma coisa que 8 ao quadrado. Então, isso serve para o lateral do lateral? Serve, ó. 64 vezes 1. Vizinho do vizinho do vizinho. 64 vezes 1 não é 64? É exatamente 8 ao quadrado. Então, qualquer termo que você escolhe de uma sequência, turminha, e se você pegar esse termo e elevar ao quadrado, ele vai ser o produto dos extremos. Quando a gente está lá em PA, a gente estava falando que o do meio era a média aritmética dos laterais. É a famosa média aritmética, né? Você soma dois números e divide por 2 a média aritmética. Aqui a gente está falando de média geométrica, turminha. Por quê? Quando você faz o termo do meio ao quadrado, e isso é o produto dos extremos, ó, no caso aqui eu estou pegando o primeiro, o segundo e o terceiro termo, tá? Você pode falar que o A2 é raiz quadrada de A1 vezes A3. Aqui eu vou fazer um pequeno parênteses e entrar em médias algébricas, né? Existem várias médias algébricas. A que mais vai aparecer para vocês é a aritmética simples e a aritmética ponderada. E tem uma que às vezes aparece que chama média geométrica, tá? A média geométrica é a raiz de índice da quantidade de elementos. Então, por exemplo, aqui são 2 elementos, é raiz quadrada. Se fosse A1, A3 e A5, seria a raiz cúbica, porque você pegou 3 elementos. Se fosse A1, A3, A5 e A7, seria a raiz de índice 4. Então, turminha, isso aqui é uma média geométrica, que também se refere a um crescimento geométrico. Quando a gente está estudando aí, vendo a pandemia que vocês estão vendo aí, qual que é o principal gráfico que modela o crescimento da pandemia, principalmente quando começou, antes de entrar naquele platô? Ué, a função exponencial que o Tiagão falou, ou o crescimento geométrico, ou o juro composto, ou a progressão geométrica. Por isso que é crescimento geométrico, crescimento exponencial. Porque sempre está aumentando segundo um fator multiplicativo. Beleza? Então, turminha, isso aqui é o termo central. É muito utilizado também. E você tem que lembrar, agora eu vou pegar o gancho, igual o Tiagão falou na semana passada, de termos equidistantes. Turma, quando você escolhe, por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos pegar aqui o A7. Quais são os termos equidistantes? Ó, você tem o 128 e você tem o 32. Mas você tem também o 256 e o 16, ó, são termos equidistantes. De quem? Desse termo aqui, que é o A7. Ah, eu continuo tendo agora o 512 e o 8, tá vendo? Então, termos equidistantes, quando você está na PA, quando a gente fez, quando o Gauss desenvolveu, ele pegou o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo. Lembra que ele veio fechando em parzinho? Na PG, turminha, você pode seguir o mesmo raciocínio, só que você segue multiplicando, ó. 1 vezes 1024 é igual a 2 vezes 512, que é igual a 4 vezes 256, que é igual a 8 vezes 128, que é igual a 16 vezes 64, que é igual a 32 ao quadrado. 32 ao quadrado é 1024, que é 2 à quinta vezes 2 à quinta, que é 2 à décima. Então, os termos equidistantes, igual você aprendeu lá na PA, serve para PG, mas você tem que multiplicar. Beleza? Bom, esse é o termo central, o termo médio. Tiagão, quer falar alguma coisa de termo médio? Quer complementar? Não, nesse não quero complementar nada, não. Top do top. A Posso única seguir? coisa é o Posso seguinte. tocar, então? Pode, eu só quero chamar a atenção deles para o seguinte. Mais uma vez, continuando o nosso resuminho, nossa ficha resumo que a gente vai fazer no final. Tinha isso lá em PA. O do meio é a soma dos vizinhos dividido por 2. Tem em PG. O do meio ao quadrado é a multiplicação dos vizinhos, que foi deduzido para vocês. Tá? E lá tinha a soma dos equidistantes. Aqui tem o produto dos equidistantes.
Agora, Isso. o do meio é a soma dos vizinhos dividido por 2 na PA. E o do meio ao quadrado, multiplicação dos vizinhos na PG. Isso é tão importante, que eu costumo até chamar de condição de existência. Pra vocês terem ideia. Para a CPA tem que acontecer a dela, para a CPG tem que acontecer a dela. Então, é só para vocês fazerem esse panorama do PA e PG. Lembre-se disso, porque isso vai ser muito útil na aula de quinta-feira de exercícios. Que eu tenho certeza que se você participar, você não vai errar exercício de PA e PG no vestibular. E é um dos exercícios mais errados o de PG. Certo? Você pode ver que nós estamos pegando os pontos críticos para você ganhar nota em cima dos outros que erram isso daí. Tá claro? Vou ter que bater na mesa para vocês responderem? Entenderam? Então, beleza. Manda bala, veterinário. Tiagão é foda, mano. Tá, ó. Só para finalizar, lembrei agora. Só um detalhe. Mas você lembra que na PA eu provei que pela diferença do A2 menos o A1 é igual ao A3 menos A2? Se você quiser provar isso aqui, ou vai que você esquece esse negócio, mas não vai esquecer. Como que você pode lembrar? Ó, turma, daqui para cá é razão, não é? Daqui para cá é razão, tô falando de PG. Então, A2 dividido por A1, ó, é igual a A3 dividido por A1, ó. Tá aí, ó. A3 dividido por A2. Multiplica em cruz. Multiplica cruzado, ó. Tá vendo? Ó, você chega aqui, ó. Então, a demonstração para você ver que o termo do meio ao quadrado é o produto dos extremos, vem daqui, beleza? Só curiosidade. Agora, presta atenção que eu vou falar de soma finita e soma infinita. Vou apagar essa lousa, pode? Agora eu peguei um pano brabo. Vou apagar? Entenderam até aí? Vai, gente, responde aí, meu. Beleza. Então vamos lá, turminha. Ó que legal agora. Presta atenção. Agora começa a ficar legal. Se vocês continuarem assistindo, participando, igual vocês estão, fazendo tudo certinho, nós vamos, do nada, eu e o Metralha vamos combinar, e uma das aulas a gente vai assim, vamos fazer a aula, dar a aula, como se fosse uma festa do trocado. A gente vai dar aula vestido de mulher. Verdade. Até maquiagem eu vou passar batom. Eu também. Vocês vão ver só, é só continuar, vocês vão ver. Ó, vou entrar até na frente da câmera para vocês verem que eu não estou brincando. Se vocês continuarem nesse ritmo, nessa pegada, nós vamos aparecer numa aula surpresa e não vai ser lá no final, não. Vai ser daqui a algumas aulas, vai ser de surpresa. Porque sem te avisar, tem gente que vem assistir só para ver. Nós não vamos... Ô, Tiagão, você acha que eu vou ficar bonito de batom e sombra no olho, Tiagão? Sinceramente, não. Não, mas melhor não responder, não. Vai lá, vamos continuar. Vai lá. Você sabe quem que eu vou ficar aparecendo, né? Vou ficar aparecendo na vovózona do filme. Verdade, mano. Essa bochecha aqui. Eu vou passar ruge. É isso aí. Manda bala que foi só contra. Ó, agora presta atenção. Soma finita. Vem, ó. Soma finita versus soma infinita. Tá? É diferente, hein? Lá na PA a gente só falou da soma finita. Você tem que ter uma quantidade determinada de termos, você lembra? Primeiro mais o último dividido por 2, vezes a quantidade, ou, que nem o Tiagão falou, soma dos equidistantes. Olha que genial. Soma dos equidistantes dividido por 2, vezes a quantidade. A gente falou lá. Agora, na soma finita, turminha, o que acontece? Você quer somar uma quantidade determinada. Eu tenho uma frase que eu gosto, tá? Só para você decorar, que é assim, ó. Um menos quem?
1 menos quem? Nossa, metralha, o que é isso, filho? Você bebeu, mano? Você tá louco? Não. Turma, quando você calcula a soma finita, que é a soma de n termos, você vai fazer o primeiro termo vezes 1 menos a razão, dividido por 1 menos a razão. Aqui eu vou ser honesto, turma. Dá para provar, mas vai levar um tempo. Se o Tiagão quiser, Tiagão, você pode demonstrar para a turma, mas dá um trabalho, ainda mais nessa lozinha aqui, meu. Não precisa não. Essa realmente dá muito trabalho. Mano, deixa pra lá, turma. Não faz isso não, velho. Eu vou ser sincero, você vai gastar menos HD cerebral memorizando isso aqui. Você vai ver que a soma infinita é mais rápida ainda. Tá faltando N. Tá faltando N. É o N, esqueci. 1 menos quem elevado a N, perdão. Esqueci aqui, ó. Agora vê lá, turma. Seguinte, ó. Por que é A1, 1 menos quem, 1 menos quem? Essa é a fórmula da soma finita. Então, o A1 é o primeiro termo. 1 menos a razão elevado à quantidade de termos, dividido por 1 menos a razão. É bem simples. Então, se você tiver uma forma, uma sequência assim, ó, vai, que a gente está fazendo 1, 2, 4, 8, assim vai. Aí você quer calcular a soma dos 10 primeiros números. Bem simples, ó, presta atenção. No lugar do N, você vai pôr 10. Ó, no lugar do N, você vai pôr 10, tá vendo? Ó, qual que é a razão aqui? A razão é 2. No lugar da razão, você vai colocar 2. Ó, agora presta atenção no que eu vou fazer. Presta atenção no que eu vou fazer, que isso aqui é muito útil. Turma, quando você tem 1 menos 2 a décima, 1 menos 2, você pode trocar isso aqui de posição, ó. Por exemplo, você pode escrever 2 a décima menos 1 dividido por 2 menos 1. Você não vai alterar o resultado. Você faz o troca-troca, ó. Troca e troca aqui. Por quê? É conveniente, você não vai ter negativo. Aqui você pode ficar na dúvida, 1 menos 2, dá menos 1, aí você fica com esse negativo embaixo, aí você trava na prova. Então, você sempre pode fazer essa manipulação. Aí o primeiro termo, você substitui, ó, que vale 1, ó. Vai lá, substitui que vale 1. Só que 1 multiplicando, né, é igual político, não serve para nada. Então, eu nem vou botar nada aqui, ó. Aí ficou 2 a décima menos 1 sobre 2 menos 1, olha lá, ó. 2 a décima é manjado, 1024, menos 1. Dividido por 1, olha lá, ó. Dividir por 1 também é igual político, né? Igual 1 multiplicando, não serve para nada. Então, ó, 1023, ó. Ou eles podem deixar a resposta 2 a décima menos 1. Então, turma, a soma finita, presta atenção, soma finita, por que é finita? Porque tem um fim. Eu estou querendo calcular os 10 primeiros termos. Então, você vai do primeiro ao décimo, substitui. Põe aqui o 10, encontra a razão e faz a conta. Ah, Metralha, mas eu quero fazer essa conta aqui. Você pode fazer, filho, mas você vai fazer 1 menos 1024 dividido por 1 menos 2. Cuidado com o sinal. Você pode fazer essa manipulação. Tá? Isso é para soma finita, igual na PA. Igual na PA. Aqui, alguém tem alguma dúvida na fórmula? Como você vai decorar? Ó, 1 menos quem? 1 menos quem? 1 menos quem? Vê se tem alguma dúvida aí. Fala para mim. Não, tudo certo? Agora quer ver como que eu vou... Quer falar alguma coisa aqui, Tiagão? Presta atenção no que o Metralha disse, hein? Olha como que ele definiu isso daí. Ele definiu como soma de PG finita. Ou seja, uma PG que tem um fim. Aí vai ser utilizado essa formulinha que ele deu. Na realidade, ele foi muito feliz no que ele falou. Por quê? Você pode escrever 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q, ou Q elevado a N menos 1, Q menos 1. São duas fórmulas iguais. Não muda nada. Só que tem gente que fica bitolado numa só e aí sofre com o sinal, acaba errando por bobeira. Então ele foi muito feliz no que ele disse. Agora, em PA, a gente falou de soma finita e soma infinita? Em PA a gente falou disso daí? Hein? Não. Aqui já entra uma diferença. Na PA só existe a finita. Daqui a pouco a gente vai falar por quê. E na PG é possível somar em alguns casos
os infinitos termos, tá? Para você ter uma estimativa de quanto isso daria. Certo? Então, até agora, tudo que a gente estava falando, para PA tinha um correspondente na PG. Agora a gente vai começar a falar um negócio que tem na PG e não tem na PA. Isso. E logo depois que o Metralha definir isso daí, aí eu vou falar um negócio top dos top, para vocês vão pirar. Vai, Metralha, manda bala. Agora, olha que legal, quer ver? Olha o que eu vou fazer, mano. Presta atenção. Eu só quero que você decora essa fórmula, a outra, meu, vai ser por tabela. Ó, presta atenção. Então, a gente aprendeu agora que a soma dos N termos de uma PG é o primeiro termo vezes 1 menos a razão elevado a N dividido por 1 menos a razão. E eu disse que a gente pode fazer o troca-troca aqui. Beleza? Troca-troca. Agora, presta atenção. Turma. Ô, Metralha, o Pedro quando você tá ali, ó. Ah, ele fez, deixa eu ver. Metralha, deixando em N, como ficam as formas? Ele acabou de escrever. Assim, ó. Tá aí. Ou desse jeito. elevado a N menos 1, Q menos 1. Ah, é. Eu vou fazer o troca-troca, eu vou deixar nos dois para você. Pera aí. Ó, pode ser assim ou assim, ó. Deixa eu deixar bonitinho para você anotar, que aí fica legal, ó. Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Você quer meu macete para decorar? Eu uso assim, ó. A1, 1 menos quem, né? Quem de pergunta? 1 menos quem, tá? É só uma frasezinha que eu lembro para memorizar, tá bom? Agora presta atenção. O que os caras perceberam? Os caras perceberam o seguinte, ó. Quando você tem uma PG infinita, ela é assim, por exemplo. Ó, por exemplo, essa aqui, ó. 1 meio, 1 quarto, olha que legal. 1 oitavo, e assim sucessivamente. Se você prestar atenção, a sua razão aqui é meio, tá bom? E seu primeiro termo vale 1, tá? Aí, turma, imagina que a pessoa fala assim, ó, soma tudo isso aqui para mim. Soma tudo, tudo, tudo. Meu, na PA, se o cara pedir para você somar uma sequência que tá em PA tudo, você vai morrer louco e não vai terminar. Por exemplo, 1, 3, 5, 7. Meu, você vai somar todos os números primos, a soma é infinita. Você vai ficar doido. Entendeu? 1, 3, 5, 7, numa PA. Tem uma fórmula que define a soma geral de números ímpares, perdão, de números ímpares. 1, 3, 5, 7, 9, ou de números pares. Mas a soma você não vai fazer isso. Ou você vai pegar uma soma assim, ó. 1,5 mais 2,5 mais 3,5 mais 4,5, sabe? Uma PA, 1,5, 2,5, 3,5. Manda somar tudo. Nenhum exercício eu vi na minha vida que pediu para você somar tudo, porque não tem uma fórmula, primeiro, que calcula isso. Se te perguntar, você fala que essa soma ela vai ser infinita, ela tende para o infinito, né? Que é esse símbolo aqui, tá? Que você está somando vários números aí, naturais ou inteiros, e a soma vai abrir, né? A gente fala que a soma ela é divergente. Quando você estuda em matemática superior, a soma é divergente, ela vai abrir para um número infinito. Agora aqui, essa soma aqui, ela vai tender para um certo número. A gente fala que a soma ela converge, tá? A gente consegue chegar muito próximo tanto quanto se queira. Por quê? Ó, eu não vou te falar a fórmula ainda, presta atenção. Imagina que você quer somar, então eu vou somar, ó, 1 mais meio, mais 1 quarto é 0,25, mais 1 oitavo, que é 0,125, aí vai. Presta atenção, se você só somasse os dois primeiros termos, daria 1,5. Se você somasse os três primeiros termos, daria 1,75. Se você somasse os quatro primeiros termos, daria 1,875. O que você está percebendo? Conforme você aumenta isso aqui, o próximo termo ia ser 1/16. Conforme você aumenta essa soma aqui, o efeito nesse valor é cada vez menor. Porque cada vez você está pegando uma fração, por exemplo, se eu pegar 1/16, essa fração é menor que 0,125, é a metade. Depois, se você pegar 1/32, essa fração é menor ainda que essa daqui, que já é menor que essa. Então, o efeito nisso aqui vai diminuir. Aí você poderia falar, nossa, Metralha, parece
parece que isso aqui está tendendo ao número 2. E é. Vou provar que isso aqui vai para o número 2. Por quê? Turma, se você pensasse em usar essa fórmula aqui, turma, o que você ia pensar? Ah, você vai falar, metralha, então usa essa fórmula aqui, né? Usa essa fórmula aqui. Aí você vai falar assim, nossa, mas peraí. A razão aqui é meio, certo? Você ia colocar um meio aqui. Então ia ficar 1 menos meio, ó, presta atenção. 1 menos meio elevado a um número gigante. Quem que é esse N? Esse N é um número gigante, muito grande. Ó, quando o N é 2, essa soma está dando 1,5. Quando o N é 3, essa soma está dando 1,75. Quando o N é 4. Então, o N pode ser um número muito grande. Vamos pensar que o maior número que a gente representa por um símbolo é o infinito. O infinito é um símbolo que representa um número muito, 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 muito grande. Então, você está fazendo 1 menos um número muito, muito, muito grande. Ou seja, você está fazendo isso aqui, ó. 1 menos 1 sobre 2 elevado ao infinito, ó. Porque esse 1 elevado ao infinito, né? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, infinito vezes é 1, né? Agora esse infinito vai para baixo, ó. Então 2 elevado ao infinito. Então esse número aqui de baixo, turminha, tá sendo muito grande esse número de baixo. Muito, muito, muito grande. Então você vai pegar 1 dividido por um número muito, muito, muito grande, esse número tá sendo muito pequeno, ó. Esse número vai para zero. Então só sobra esse número aqui. Por que eu estou dizendo? Essa aqui é uma pequena demonstração que quando você vai calcular a soma infinita, isso daqui ó, vai para zero. E a soma infinita nada mais é que o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. O primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Por esse motivo aqui que eu te falei, que essa conta aqui vai ser muito grande, então essa conta vai para zero, então só fica o número 1. Né? Então só ficaria o 1 aqui. Aí você vai, então tá bom, Metralha, então calcule e prova para mim que isso aqui está indo para 2. É simples, ó, calculando, ó. A soma infinita vai ser, o primeiro termo é 1 dividido por 1 menos meio, né, ó. 1 menos Q. 1 menos meio é meio. Ué, mas 1 dividido por meio é 2. Olha aí, é 2. Então a gente chegou no valor de uma soma que está tendendo para um número. Turma, você nunca vai chegar no 2. Presta atenção no que eu vou falar. Você nunca vai chegar no 2. Você pode ir muito próximo a 2, e quando você aumenta infinitamente essa sequência, ela vai tender para o número 2, e você pode chegar tão próximo quanto se queira. Mas você não chega nesse número aí, tá? Não sei se eu fui claro, mas eu quis fazer essa observação aqui e achei interessante mostrar para vocês aí. Então, quando você for calcular a soma infinita, é só você tampar isso aqui, ó. Tampa isso. O que sobra? Primeiro termo, 1 menos a razão. Entenderam? Tiagão? Não, show de bola. A única coisa que eu quero falar é o seguinte, ó. Galera, anota isso daqui. Só existe soma infinita para PG convergente. Ou seja, que o resultado vai convergir para algum número conhecido. O que o Metralha estava dizendo é o seguinte, pega uma PA, ó, 2, mais 4, mais 6, mais 8 e assim por diante. Galera, esse número está ficando cada vez maior. E você está somando um número cada vez maior. Então, o que acontece? Esse resultado vai para o infinito. A gente fala que a soma explode. Vai dar um número infinito. Então, isso daqui seria uma sequência divergente. Certo? Aí, na PG, nós temos também divergentes. Qual, por exemplo, que é divergente? Pega 2, 4, 8, 16 e assim por diante. Se você somar, vai explodir a soma. O único jeito dela convergir para um valor conhecido é quando a razão está entre menos 1 e 1. Ela só vai ser convergente
quando a razão estiver entre menos 1 e 1. Você não vai encontrar para calcular a soma infinita com razão igual a 2, razão igual a 3, razão igual a menos 5. Porque do mesmo jeito que ela pode ir para o mais infinito, ela pode vir para o menos infinito. Certo? Então, presta atenção nisso. Não é sempre que dá para fazer a soma infinita. Tá claro? Tá claro isso daqui? Então, debaixo de onde você anotou a fórmula da soma infinita, que o Metralha deu, A1 sobre 1 menos Q, isso. Anote isso daqui que eu escrevi. Certo? Ela cai mais do que a finita. E a conta dela é muito mais fácil, porque é A1 sobre 1 menos Q. Vocês vão ver na aula de exercício de quinta-feira. Certo? Então, presta atenção nisso daí. Isso daí cai. Gente, tudo claro até agora o que a gente está dizendo? Tudo claro? Beleza. Agora se prepara, senta que lá vem a história, que eu vou fazer um negócio que eu vou unir lá com a aula 1, e depois eu vou pedir para o Metralha unir com a aula de matemática financeira. Porque o Metralha disse para vocês, a PA é juros simples. A PG vai ser juro composto. Eu vou pedir para o Metralha mostrar isso daqui a pouco para vocês. Agora, olha o que eu vou fazer para vocês. Vocês vão pirar. Tá? Olha isso daqui. Não, o negócio é brabo. Pega um triângulo equilátero. Certo? Então, esse triângulo é equilátero. Todos os lados são iguais. Eu quero uma tabelinha. Ó. Lado, perímetro e área. Certo? Pessoal, qual que é o lado desse triângulo que eu escrevi? Hein? Qual é? Qual é o lado desse triângulo? A. Qual o perímetro? Qual o perímetro? 3A. É a soma dos lados. Qual a área do triângulo equilátero? Quem lembra a formulinha da área do triângulo equilátero? Quem lembra? Não vale o Metralha, hein? Quem lembra? Fórmula do triângulo equilátero. Ninguém lembra? Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Certo? Isso aí. Isso aí, Nath. Então, galera, foi fácil. Agora, eu quero pegar o ponto médio e o ponto médio. Peguei os pontos médios dos lados. A hora que eu pego, eu vou unir. E eu vou formar um triângulo menorzinho. Qual vai ser o lado desse triângulo menorzinho? Pessoal, isso daqui é ponto médio. Então, aqui é lado sobre 2. Aqui é 60 graus, porque o triângulo é equilátero. Então, o que acontece? Aqui é lado sobre 2, que é metade. Esse triângulo é isósceles. Se aqui é 60, está sobrando 120 graus, que vai ficar 60 para cada um. Olha isso daqui. É outro triângulo equilátero. Então, esse lado aqui é A sobre 2. Então, ó, esse triângulo de dentro
é um triângulo equilátero de lado A sobre 2. Certo? Olha que legal. Você pegou o triângulo equilátero e dividiu em 4 triângulos iguais. Os 4 equiláteros de lado A sobre 2. Mas eu quero só esse do meio. Vamos lá. Qual que é o lado? Qual que é o lado desse triângulo do meio? Lado sobre 2. Qual é o perímetro? Qual o perímetro? 3A sobre 2. Qual a área? Qual a área? Ó, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Fica lado ao quadrado. Aqui 2 ao quadrado vai virar 4. 4 vezes 4, 16. A ao quadrado, raiz de 3 sobre 16. Certo? Já, o que você está calculando isso? Calma. Calma, animal. Você já vai entender. Ó. Pega aqui o ponto médio. Ó. 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 Se esse triângulo aqui é metade do lado anterior. Então é A sobre 4. Certo? Qual o perímetro? 3A sobre 4. Qual a área? A ao quadrado, raiz de 3 sobre 64. Galera, vamos para o finalmente. Olha aqui. Olha aqui que legal. O que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui nessa primeira linha? A sobre 2, A sobre 4. Eu tenho uma PG. Eu tenho aqui uma PG de razão meio. Certo? Tudo bem? Todo mundo enxergou? Ó. Ó. O próximo vai ser quando? O próximo lado seria quando? A sobre 8. O outro lado? A sobre 16. Então, esse carinha aqui é uma PG de razão meio. E esse de baixo? E esse de baixo? É uma PG de razão meio. E a área? E a área, alguém me responde? É uma PG. E qual a razão dela? Qual a razão dela? 1/4. Certo? Sim ou não? Sim ou não? Galera, razão. Olha para cá. Razão tem uma constante de proporcionalidade, que a gente viu lá na aula de razão e proporção. Tem ou não tem? O K. Posso chamar isso aqui de K? Posso chamar isso aqui de K? Ó. K ao quadrado. Morreu. Constante de proporcionalidade para medida linear. Lado, altura, perímetro, qualquer coisa. K. Constante de proporcionalidade de área. K ao quadrado. Galera, como que você pode usar isso que eu estou falando? Da seguinte forma. Imagina que ele te deu um triângulo de lado A. E está pedindo para você somar as áreas
dos infinitos triângulos formados desse jeito aqui. Certo? Olha o que eu poderia fazer. Você não precisa achar a primeira área, a segunda área e terceira área. Olha como você pode fazer. O primeiro lado é A. O segundo lado é A sobre 2. Portanto, a razão, o K, é meio. Quem que é a soma infinita das áreas? O A1, 1 menos Q. Qual é a primeira área? A própria fórmula. A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 1 menos a razão. Quem que é a razão da área? O quadrado dessa daqui. 1/4. Você resolve o exercício em questão de 30 segundos. Sem precisar ficar fazendo área por área para descobrir que era uma PG. Galera, razão. Nós não vimos a aula de razão e proporção? Nós não vimos a aula de razão e proporção? O que era uma razão? Uma divisão? Aqui, ó. Entenderam? 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 Sim, agora. Coisa linda, hein? Acontece para o volume também. Agora, só que o volume seria um tetraedro regular, né, Adonis? Seria um tetraedro regular. Seria K ao cubo, seria 1/8 a relação. Certo? Pedro, aonde você ficou confuso para eu te ajudar? Ó, olha aqui, Pedro. A soma infinita, a fórmula é essa, não é? Sim? Beleza. Olha o que eu estou querendo. Somar infinitas áreas. Infinitas áreas. Quem que é o A1 de área, Pedro? A ao quadrado, raiz 3 sobre 4. Que é a primeira área. 1 menos a razão. Eu não preciso achar a razão da área. Pela razão do lado, eu elevo ela ao quadrado, eu tenho a de área. Porque o lado é muito mais fácil achar do que a área. Certo? Agora, galera, só para você ver. Ó. Fiz para o triângulo equilátero, né? Olha isso aqui. Olha isso aqui. E se fosse um quadrado? Lado A, perímetro 4A, área A ao quadrado. Agora, pega os pontos médios e une. Olha o que acontece. Aqui é lado sobre 2, aqui é lado sobre 2. Eu tenho um triângulo retângulo. Consigo calcular o novo lado por Pitágoras. Então, quem vai ser esse novo lado? A raiz de 2 sobre 2. Se você fizer o Pitágoras. Então, é A raiz de 2 sobre 2. O lado, 4 vezes A raiz de 2 sobre 2. E a área? A raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Que vai dar A ao quadrado sobre 2. Se você fizer a conta. Ó, A raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. A ao quadrado vezes 2 sobre 4. A ao quadrado sobre 2. Certo? Beleza. Já dá para saber os próximos? Gente, você já sabe que é uma PG que vai formar. Para de sofrer. Você sabe que é uma PG. Qual está dando a razão aqui? Raiz de 2 sobre 2. Então, o próximo aqui, ó, é a raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 2 sobre 2.
Então, é uma PG de razão raiz de 2 sobre 2. O de baixo, mesma coisa. É uma PG de razão. Então, esses dois são iguais. Agora, a diária. Olha aqui, ó. Meio. Vezes meio, 1/4. Esse daqui vai dar razão meio. Agora, repara. Esse é o K. Eleva a raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Dá meio. Então, esse é o K ao quadrado. Você está vendo que eu já não precisei fazer todas as contas igual eu fiz no triângulo equilátero? Porque eu já sabia que os três iam dar PG e que devido à proporção, razão e proporção, o K, um era K, o outro era K ao quadrado. Gente, cai exercício disso direto, esses desenhos. Vai falar que você nunca viu na sua apostila no lugar um quadrado, outro quadrado dentro, outro quadrado dentro, outro quadrado dentro, e assim até o infinito. Com certeza você viu isso. Só que ninguém para fazer esses desenhos e te mostrar isso daí. O pessoal acaba deixando que você deduza sozinho. Ah, Thiago, mas só existe para esses dois. Você pulava, né? Agora não precisa pular, certo, William? Agora você sabe que vai cair em PG, William. Thiago, mas só dá certo para esses dois? Vamos ver? Ó. Eu tenho um círculo. Só que agora não é lado, é raio. Raio R. Perímetro, 2πr. Área, πr quadrado. Agora, no raio do primeiro, eu transformo ele em diâmetro. Então, o novo raio é R sobre 2. O novo perímetro, 2πr sobre 2. A nova área, πr ao quadrado sobre 4. PG, onde a razão é meio. PG, onde a razão é meio. PG, onde a razão é 1/4. Porque isso é K e isso é K ao quadrado. Aí está a mágica da matemática, a beleza da matemática. Quem diria que eu ia unir esse negócio com razão e proporção? Quem diria que eu ia falar do K? Joguei a caneta fora, vou jogar tudo fora. Eu vou ficar louco, vou tirar até a camisa daqui a pouco, só não vou tirar porque a audiência cai. Porque eu não tô saindo. Certo? Da hora, da hora. Entenderam, galera? Olha, até joguei a caneta fora, não sei nem onde foi parar. Galera, entenderam esse negócio? Agora eu quero perguntar, e seja sincero. O Rafael viu isso comigo ano passado, se eu não me engano. Quem mais já tinha visto isso que não foi comigo? Quem já tinha visto isso que não foi comigo? Alguém viu isso? Nunca, não vi, jamais na minha vida, nunca vi. Não vi. Você viu, Metralha? Aonde estão os detalhes que os alunos precisam saber? Precisam aprender a pensar. E muitos professores acabam incentivando isso. Não que o cara está errado. Só que o cara vai muito no tradicional. E o vestibular... Desse jeito eu nunca tinha visto, Thiagão. Aí, a pessoa quer, gente, que você saia da caixa. Sabe o que você me lembrou? Eu vi
uma questão que eu lembro, acho que foi quando eu estava lá fazendo o Profimat, eu lembrei dessa questão de área acho que do triângulo. Eu lembrei, mas eu não sabia também da constante de proporcionalidade. É tudo Eu sabia interligado. eu sabia do K e do K quadrado, obviamente. Mas eu não imaginava que você poderia fazer isso para qualquer figura. O pentágono dá certo, o hexágono. Regular. Tudo que for figura regular. Entendi. Pega o hexágono, liga todos os pontos médios, soma e calcula as áreas. Isso. Sabe que tem um negócio interessante, Tiagão? Isso aqui você deve saber. Eu ia falar para os meninos. Ó, turma. Sabe o que eu percebi na hora que você estava fazendo? Vai você agora. Olha o que eu percebi na hora que você estava fazendo. Ó, rapidinho. Você tem essa PG aqui, ó. 1/2, 1/4 e lá vai cacetada, certo? Eu te falei que a soma infinita é o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Isso aqui não dá 2? 2 não é o dobro do primeiro? Sempre que a razão for meio, turma, a soma vai ser o dobro do primeiro termo. O Tiagão não fez o quadrado? O Tiagão não fez o quadrado? O Tiagão fez o quadrado. Aí eu chequei para ver se estava certo. Porque, ó, o Tiagão fez o quadrado e a sequência... Aí você tinha o primeiro termo, né, que é o lado do quadrado, A quadrado. Aí depois você tinha o lado do segundo quadrado. E você viu que a razão deu meio? Meio, né, Tiagão? Não foi isso que você fez? Não deu meio? Então, se você fosse calcular essa soma, turma, a soma seria 2A quadrado. Mas, gente, isso é uma Entendeu o que eu regra tô falando? que fica por meio, tá? Não vai achar que se a razão for meio, vai dar 3 ao quadrado, hein? É só por meio. Isso. É só se a razão for meio. Se a razão for meio, a soma já é o dobro do primeiro cara. Sempre é o dobro do primeiro. Ah, mas deixa pra lá. Isso aí eu percebi agora com o Tiagão falando e o exemplo que eu tava fazendo, tá? Mas faz a conta. Ô, Metralha. Faz a conta. Ah, Eu acho. Beleza, Pedro. Um abração, cara. Eu acho que de PG tá faltando o quê? Só ligar com o juro composto? deixa eu falar de juro composto. Quer que eu fale? Posso Pode colocar? falar. Galera, Isso. só lembrando, Segura quinta-feira. aí, mano. Quinta-feira não perca. Quinta-feira é exercício do começo ao fim. E amanhã, aula de atualidades e de história com o Danilo. Ele vai pegar quadros e figuras e vai unir com a história do Brasil. Top dos top. Pode cair até em história da arte, que ele vai falar. Não percam amanhã de jeito nenhum. Ah, mas eu tô doente. Traz a maca para frente do computador. Vai lá, Metralha. Então vai, ó. Turma, o que tá faltando? Você fazer essa associação aqui, ó. A gente faz a associação. Então, em PA, função afim, né? Domínio real, juro simples e na PA propriamente dito, o domínio é restrito, são pontos, tá? Toma cuidado só com o domínio. Mas você tem função afim, você tem PA e você tem juro simples. Na progressão geométrica, turma, você vai fazer uma associação com juro composto e com função exponencial, tá? Não esquece do domínio, tá? Na PG é a única coisa que o domínio muda. Ó, você não tem a fórmula do juro composto? Montante é igual a capital vezes 1 mais i elevado a t. Turma, olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó o tempo. Tá no expoente, ó o tempo. Olha o tempo aqui, ó. Aqui a gente fala que é x, né? Aqui a gente põe que é x. Ó. B vezes a elevado a x. Olha o expoente aqui, ó. Função exponencial. Aí, o que vai acontecer? Turma, esse 1 mais i aqui, ó, é a base. Tá aqui, ó, base A. E na PG, se você pegar a PG, né, a PG é assim, ó, só para você fazer observação. A n é igual a 1 vezes a razão elevado a n menos 1. Olha aí.
Tiagão fez isso aqui. Ó, a nossa base, a nossa razão é esse A aqui da função exponencial, que é o 1 mais I aqui, ó. Então, na hora de você fazer o gráfico, tá? Na hora de você fazer o gráfico, lembra o seguinte, ó, eixo Y. Então, aqui está o montante, tá? Aqui está o Y, aqui está o seu AN, ó. Beleza? Aqui está seu X. Aqui está seu X. Aqui está o seu tempo, tá? Aqui está o seu N-1, no caso. Que o Tiagão fez, dividindo tal, então ele só deixou Q elevado a N, tá? Que é a quantidade de termos, dá na mesma. Então, turminha, essa é a associação que tem que fazer, ó. Sai do capital, tá? No caso aqui, vai ter que ter um certo capital, porque você está falando do montante. E aí, você segue uma função exponencial, você segue um crescimento de juros sobre juros. Um crescimento aonde ele é geométrico, igual o coronavírus, igual o Covid, ou virose, tem vários tipos de mecanismos de contaminação que seguem uma progressão geométrica. A própria meiose, quando você estuda biologia, né? A mitose é uma PA, a meiose é uma PG. Meiose é multiplicação celular, quando você contrai vírus. Então, segue esse tipo de crescimento, turma. Por exemplo, igual o Thiago explicou lá, por exemplo, você tem um valor de R$100, você pôs no banco, né? Uma taxa aí de 10%, tá? Uma taxa de 10%, vamos colocar aí ao mês. Então, depois você tem 110, depois você tem 121, depois você tem... 3,1. Perfeito, 133,1. Então, aqui, turma, o que você percebe? Olha só, e assim vai. Olha os juros aqui, ó, R$10, depois R$11, depois R$12,10. Então, esses R$100 aqui, turminha, que é o primeiro termo da nossa PG, é o capital, ó. Olha o R$100 aqui, ó. Olha o R$100 aqui, tá vendo? Aí você vai ter para o segundo termo, quando é A2, ó, aí você vai ter a imagem de A2, é uma função, ó. Vai dar o quê? 110. Aí você vai ter o A3, ó, 121. A3. Aí você vai ter o A4, aí está crescendo. Então, qual que é o fator de aumento? O fator de aumento não é 1 mais 0,1, que é 1,1? Aí, 1,1, ó. Qual que é a razão dessa progressão geométrica? Não é 1,1? Ó a razão, não é 1,1, ó. Eu não estou aumentando daqui para cá, não estou fazendo vezes 1,1. Não estou fazendo vezes 1,1. Então, na PA, presta atenção, na PA, quando você faz y igual a x mais b, o coeficiente angular é a razão da PA. Decora isso. O coeficiente angular, a taxa de variação, a tangente do ângulo, é a razão da PA. Na PG, a razão da PG é o fator de aumento. É o 1,1. Tá vendo? 1,1. Que é a base. Que tá aqui. O acompanhante da base, que é o primeiro termo. Entendeu, turma? Tiagão, quer colocar mais alguma coisa? É isso, né? Lembra, como o Tiagão falou, só para terminar, que se você estiver falando de progressão geométrica, são pontos, tá? São pontos. Eu desenhei linha, uma linha contínua, mas você tem que saber que o domínio está restrito. O domínio são pontos, são números naturais. Beleza? Não, de boa. Josina, você tinha perguntado como aplica nos exercícios. Quinta-feira a gente fala. Quinta-feira vocês vão ver tudo que pode ver de exercício de PA e PG. Tudo que pode cair. Tá? E galera, olha como está rendendo. Nós já falamos de razão e proporção, tudo. Falamos de matemática financeira, tudo. Tudo de PA, tudo de PG. Só falta uma aula de exercícios agora. Olha o tanto de assunto que a gente já falou nesse tempo que a gente está junto. E ainda tem muito mais por vir. Beleza? Top. Acho que hoje vocês se surpreenderam, né? Uma loucura. Realmente, claro.
Beleza? Da hora, foi da hora. Adorei a aula de hoje, foi fantástico. Também amarrou tudo, né, Tiagão? Amarramos tudo, né? Tá tudo amarrado agora, tudo associado. Não, cara, melhor. E ainda nós temos uma deixa ainda. Não, e ainda a gente está dando lance de função para os caras, porque eu poderia falar de log, né? Logaritmos em PA, logaritmandos em PG. Eu tava pensando em falar isso, mas eu falei, velho, não vou entrar em log aqui, não vai complicar tudo, não vai falar de propriedade. A gente vai unir com log exponencial quando a gente falar de log exponencial. Senão, eles começam. Aí a gente. Eles não viram ainda a teoria com a gente, eles podem achar que é difícil, não é? É verdade. Galera, alguma pergunta? Alguma pergunta? Tranquilo? Logo, logo vocês verão a gente vestido de mulher metralhando o que eu fui fazer com nós, hein? Os moleques estão perguntando. Você me põe em cada uma, hein, velho? Inteiro vestido de mulher. Você põe eu em cada fria, hein, meu? A amiga das ações, tem que estar junto comigo. Não, mano, aqui começou unido, termina unido. Tem dessa, não. Isso aí. Galera, pede pra eu pular da janela aqui, velho. Não vou pular, não. O duro é se o síndico te ver, né, vestido de mulher, vai falar o seguinte: o que esse cara tá aprontando, hein? Velho, vai ficar ruim pra mim. Pessoal, então amanhã a aula de história imperdível. Mas eu tô falando imperdível, mas amanhã é imperdível mesmo. Quem assistir vai poder dar o testemunho no grupo depois. Vai perder quem não assistir a aula de amanhã. Beleza? Convidem os amigos. Falem, porque é a aula. Ok? Boa noite a todos. Beijos, abraços. Tamo juntos. Obrigado, Metralha. Até a próxima. Valeu. Fui. Tchau, gente. Tchau. Obrigadão. Falou. Tchau, Laurinha. Tchau, Sara. Tchau, Josina. Eu que agradeço. Tchau, obrigado.